Olá, começando mais um Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Sou a professora doutora Raquel Ruiz, Resolução 2 de 2017, a Base Nacional Comum Curricular, a sua implantação e orientação, obrigatoriamente, nas etapas e as respectivas modalidades. Aula 5. Capítulo 5 da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Artigo 11. A Base Nacional Comum Curricular dos anos iniciais do ensino fundamental aponta para a necessária articulação com as experiências vividas na educação infantil. Gente, os primeiros anos do ensino fundamental tem que ter uma necessária articulação com as experiências vividas no ensino lá na educação infantil, prevendo progressiva e sistematização dessas experiências, quanto ao desenvolvimento de novas formas de relação com o mundo, novas formas de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-los, refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. Artigo 12. Para atender o disposto no inciso 1 do artigo 32 da LDB, então no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, de modo que se garanta aos estudantes a apropriação do sistema de escrita alfabética, a compreensão leitora e a escrita de textos, com complexidade adequada à faixa etária dos estudantes, e o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever números, compreender suas funções, bem como o significado e o uso das 4 operações matemáticas. Olha o artigo 13. Os currículos e propostas pedagógicas devem prever medidas que assegurem aos estudantes um percurso contínuo de aprendizagens ao longo do ensino fundamental, promovendo integração dos 9 anos desta etapa da educação básica, evitando a ruptura no processo e garantindo o desenvolvimento integral e a autonomia. Artigo 14. A BNCC no ensino fundamental está organizada em áreas do conhecimento com as respectivas competências a saber. Gente, então nós vamos dar uma olhada aqui nas áreas do conhecimento e as respectivas competências do ensino fundamental. Linguagens. Olha a competência 1 aqui, a primeira competência, a linha A. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como forma de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. B. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem, artística, corporais e linguísticas, em diferentes campos da atividade humana, para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. C. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras, e escrita. Essa é a verbal. Corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos de forma harmônica e à cooperação. D. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista
que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. E desenvolver senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. F. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação. De que forma, gente? De forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Para um teste comigo agora. Gente, é uma questão longa, tá? Mas é uma questão muito boa. A BNCC é um currículo? A base e os currículos são documentos com finalidades diferentes. Ela visa apresentar os conhecimentos fundamentais que se espera que o estudante aprenda em cada ano da educação básica. Já o currículo se configura como o percurso que cada instituição educacional estabelecerá para desenvolver as competências e habilidades propostas pela BNCC. A BNCC, portanto, não é um currículo em si, mas parte dele, ou seja, a sua finalidade é orientar a construção dos referenciais curriculares e dos projetos político-pedagógicos das escolas, à medida que estabelece as competências e habilidades que serão desenvolvidas pelos alunos ano a ano. De maneira simples, é possível afirmar que a base indica o ponto aonde se quer chegar. O currículo traça o caminho até lá. Dessa forma, preserva-se a autonomia de cada rede de ensino para adequar os currículos, respeitando a diversidade e as particularidades de cada contexto educacional, isto é, as escolas poderão contextualizá-los e adequá-los de acordo com seus projetos pedagógicos. Texto extraído do livro Base Nacional Comum Curricular, Ensino Fundamental, Material para o Professor, terceira edição. Agora sim vem a pergunta. Partindo dessa premissa, analise os itens abaixo. 1. A BNCC está fundamentada em bases legais, presentes na Constituição Federal de 1988, na LDB de 1996 e nos fundamentos teórico-metodológicos presentes nas diretrizes curriculares nacionais, nos parâmetros curriculares nacionais e no Plano Nacional de Educação. Corretíssimo. Perfeito. 2. A base não exclui tais documentos oficiais, mas dialoga com eles, sim, consolidando uma necessidade histórica situada, que é o estabelecimento e a organização progressiva das aprendizagens essenciais de toda a educação básica. Perfeito, isso mesmo. 3. A BNCC apresenta 10 competências gerais articuladas aos princípios éticos, estéticos e políticos da LDB e das diretrizes curriculares nacionais e que perpassam todas as áreas do conhecimento, vinculando-se às habilidades a serem desenvolvidas em todos os componentes curriculares. Show de bola! 4. A BNCC é um instrumento útil no apoio às discussões pedagógicas em sua escola, na elaboração de projetos educativos, no planejamento das aulas, na reflexão. Não, gente. Ela orienta o que é a construção do quê? Do currículo.
Não, então, ó, apenas o item 4 está incorreto. Essa é a alternativa aqui, ó. Aí, viu? Agora nós vamos ver a área de conhecimento, matemática e suas competências. A linha A, reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, bem como uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. A linha B, identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e atuar no mundo, reconhecendo também que a matemática, independentemente de suas aplicações práticas, favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de investigação e da capacidade de produzir argumentos convincentes. Ciência, né, galera? Ciência. C. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. D. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo que se investigue, organize, represente e comunique informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo os argumentos convincentes. Olha a linha E. Essa competência, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnológicas digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. F. Enfrentar situações, problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, não diretamente relacionada com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando os diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna, e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. G. Agir individualmente ou cooperativamente, com autonomia, responsabilidade e flexibilidade no desenvolvimento e discussão de projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. H. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas, para responder a questionamentos, bem como na busca de soluções para problemas, de modo que se identifique aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Bora comigo, gente, mais uma questão, então. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Sobre a BNCC, avalie as proposições e assinale V para as verdadeiras, F para as falsas. A primeira, a BNCC representa 10 competências gerais
que abrange a aprendizagem de conteúdos conceituais, sim, bem como o desenvolvimento de conteúdos atitudinais, também, verdadeira. A BNCC ratifica ao longo do texto a necessidade de implementação parcial do ensino integral, não. Falsa, alternativa falsa. Conviver, brincar, explorar, expressar e conhecer são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil? Não! Professora, não? Não, gente. Lembra quantos são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil? São 6. Está faltando aqui qual, gente? O participar. Então, é falso, ok? Alternativa C de coração. Continuando. Ciências da natureza. Olha a competência para as ciências da natureza. Compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório cultural e histórico. Então, olha a ciência, como eu tenho que entender essa ciência da natureza? Como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. B. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de forma que se sinta com isso segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, além de continuar aprendendo e colocar para a construção de uma sociedade. Colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. C. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. D. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias. Para quê, gente? Para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. E. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais sem preconceitos de qualquer natureza. F. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. G. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza e às suas tecnologias. Mais uma competência, moçada. H. Agir pessoal e coletivamente, com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente à questão
científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Gente, olhe esse teste comigo! A Base Nacional Comum Curricular, na área das ciências da natureza, preconiza que aprender ciência não é uma finalidade última do letramento, mas sim o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo. Importante é o exercício pleno da cidadania. Diante disso, o processo ensino-aprendizagem na área de natureza deve ser feito de modo que, gente, dá para responder. Bora comigo. Alternativa A. O aluno decore quem foram os principais, gente, cientistas. Para aqui, ó, para decorar, pelo amor de Deus. Não, para. B. O estudante consiga descrever o maior número de processos e fenômenos. Não, gente. Ei, Larira. C. Os conceitos explicados na sala de aula sejam relacionados a fenômenos e processos presentes no cotidiano do aluno. Adorei! Vamos ler a D? Cada disciplina escolar seja tratada de forma isolada? Não! Cadê a interdisciplinaridade, né? Alternativa C. Alternativa C. Galera, acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Vamos para a última parte da resolução 2, rapidinho, mais exercício e terminando e gabaritando a resolução 2 de 2017 na prova. Deixa um like pra gente, se inscreva no canal e um beijo!